E aí que está o verdadeiro valor de um bom projeto de marca. Está em garantir que esse conjunto de expressões esteja de fato a serviço de um conjunto de ideias. O papel da comunicação e do branding, consequentemente, eu acredito muito que o branding ele é um transporte para a tua ideia. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Em 2024, a chegada do app Bliss revolucionou o mercado da cannabis no Brasil. Hoje, com mais de 140 mil downloads, os brasileiros definitivamente escolheram o app Bliss para ter acesso legalizado a cannabis em minutos. Se você ainda não conhece o aplicativo, vale a pena baixar na App Store ou no Google Play. E aproveitando o fim de ano, uma época para celebrar, a Bliss preparou um presentão para você. É só usar o cupom BLISS100 na hora da compra para ganhar R$100 de desconto na sua importação. A Bliss está presente em mais de 800 cidades, tornando-se a democratização que faltava para você que tem insônia, ansiedade, estresse ou que quer aumentar o seu foco. Baixe o app e descubra mais de 30 possibilidades de tratamento. Para saber mais, acesse appbliss.com.br. Esse episódio é muito importante e especial para o Cannabis Hoje Pode, porque, acima de tudo, essa é uma homenagem ao André Cochem, um jovem brilhante e promissor que, por uma infelicidade do destino, nos deixou no fim do ano passado. O programa foi gravado em novembro, mesmo mês em que, aliás, eu estive com ele pessoalmente pela última vez na Expo Cannabis. O André era uma pessoa extremamente querida, não só por mim, mas por todo mundo que teve a chance de cruzar o caminho dele. E dentro do mundo da cannabis, ele sempre foi considerado um talento fora da curva. E é por isso que eu faço questão de colocar no ar essa que foi a sua última entrevista, contando, claro, com a autorização da sua família. No programa, ele falou daquilo que mais amava, a importância de construir um bom branding com propósito e ousadia para pensar fora da caixa. Na segunda parte do episódio, eu conversei com a Júlia Duarte, também especialista em branding e construção de marca. Atualmente, ela é CCO da Umora, uma das marcas mais criativas do mercado, e conta pra gente como é o processo de construir a imagem de uma marca bacana assim. André Cochem, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Eu tô bem animada pro nosso bate-papo, porque você manja muito de branding e também faz parte do mundo da cannabis, uma combinação pra lá de interessante. Então, André, prazer ter você aqui com a gente. Cara, muito obrigado, Anitta. É um prazer enorme estar aqui, assim, em relação à lista de profissionais que você trouxe, que já tá aqui, né, dentro do Cannabis Hoje, assim, eu tô super animado para esse nosso papo e super ansioso também para contribuir com você. Com certeza. E André, eu pronunciei o seu sobrenome certo? Sim, Cochem. Na verdade, se você for olhar mais a fundo, o pessoal falou pra mim, o pessoal mais antigo da família falou que é Cochem, mas eu nunca usei isso, então vamos estar mantendo no Cochem. Vamos usar esse, né? E André, pra começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua experiência em branding e também da sua trajetória no cannabis brasileiro e internacional. Eu acho que tem um link entre os dois, né? Acho que eu vou partir pra essa ideia da minha entrada no universo da cannabis, porque eu acho que foi meio que quase um convite do destino ali, né? Eu era
Pô, eu era jovem, eu tava cheio de energia, ideia, eu tinha recém saído de uma posição como supervisor de criação, eu tava louco para novos desafios. E foi quando eu conheci o Thiago Patriota, que é o fundador da Sentient Pixel, uma agência aqui da região, que me fez esse convite para ser diretor de arte da empresa. E, cara, nem imaginava a dimensão desse convite, porque quando eu me deparei era um mundo completamente novo, né? Um universo onde 95% dos projetos eram focados no setor canábico mundial. E foi aí que tudo começou. Fui jogado num campo vasto e desconhecido, mas completamente fascinante. Trabalhei com marcas como a Chief Sticks, foi um dos primeiros cigarros de cânhamo dos Estados Unidos. É um produto que ele apresentava essa alternativa ao fumo convencional, né, de trazer esse conceito do smoke cessation, e queria que a pessoa abandonasse um pouco o tabaco. E assim, fui passando por áreas ali, tive esse contato com empresas americanas, assim, né, que já constituíam esse mercado muito mais bem estabelecido, uma cadeia produtiva, né, que realmente existia e funcionava. E, cara, no início foi esse toque de rebeldia, vamos assim dizer, esse orgulho de falar, eu trabalho com maconha, num país onde a planta ainda é um tabu e tinha esse quê de transgressão, né? A gente chegava numa mesa, o que você faz? Eu sou advogado, sou isso e aquilo, e tinha esse bater no peito, falando, não, eu trabalho com maconha. Era um símbolo de liberdade, né? De romper com o status quo. Mas, cara, com o tempo, a maturidade faz a gente ver isso, né? O contato com as pessoas que realmente precisavam da cannabis para viver bem, me mostrou esse novo ângulo, né? Então foi aí que eu tive essa perspectiva completamente mudada. E esse despertar, ele continuou com a Evona, com uma empresa de canábica do Paraguai. Ali onde em 2021 eu assumi esse papel de coordenador de produtos e comecei a trabalhar nessa posição mais estratégica, desenhando a embalagem, definindo o produto. E foi quando eu comecei a pisar mais nesse universo do branding, de querer encaixar mais a comunicação com propósito, assim, mas ainda bem de leve. Ainda estava não consegui me aprofundar tanto, mas assim, essa convivência com pessoas que realmente usavam o produto como medicina mudou o peso de tudo. Deixou de ser só uma planta para relaxar e se tornou algo essencial, algo que transforma vidas, né? Esse contato profundo com a realidade dos outros me fez repensar até o meu próprio papel no mercado, né? E pouco tempo depois da Evona, passou por algumas dificuldades, alguns momentos de incerteza, a gente tinha investido tanto tempo e energia naquilo. De repente o Diego, que era o CEO, ele desceu da sala dele e falou, gente, o projeto vai passar por um hiato aí, vai acabar, quem tá aqui vai ter que sair, aquele baque total. Mas o Diego no mesmo dia me ligou e falou, cara, eu não quero parar. E eu falei, eu também não. Então a gente teve essa conexão de propósitos, essa vontade de criar uma visão, que foi quando a gente fundou a Koba em junho de 2021. E foi nesse momento assim que brand ele começou a tomar um papel muito, muito maior na minha vida profissional. E não dá para descolar muito da pessoal também. Eu acho que como você começa a estudar esse tipo de entendimento, da conexão com o propósito, eu acho que é difícil você fazer essa divisão entre o profissional e o pessoal. Mas vem cá, eu não sabia. Você começou lá atrás, então, nessa agência que atendia empresas gringas também de cannabis, é isso? Isso, eu comecei a trabalhar com cannabis efetivamente em 2019. Com empresas de fora, né, obviamente. Isso. Rapaz, não conhecia essa parte da sua trajetória. Muito bom, mais interessante ainda. Não comunicava tanto essa parte, assim, porque eu não vi tanto o peso que isso trazia, assim, mas eu tive algumas oportunidades, assim. Eu acho que o mais interessante foi, eu não toquei tanto a fundo nesse projeto, mas foi ver o Base Research, ele foi um dos primeiros laboratórios licenciados da Califórnia, e a agência, ela tocava essa parte de comunicação da marca mesmo. Então você vê você vê a crescente de um laboratório que tem esse peso, né, de trazer um produto de grau farma, assim, para um universo que já está tão aberto, assim, foi algo completamente revolucionário, assim, para minha cabeça. E foi quando começou a me despertar muito esse tipo, é impossível que um país continental como o Brasil vai ficar virando a cara por tanto tempo para esse tipo de assunto.
Então, eu tive um hiato da minha experiência com cannabis, né, minha parte profissional com cannabis, que foi de 2020 até o começo de 2021, que quando acabou esse projeto ali, quando eu saí do projeto da Sentient Pixel, eu fui trabalhar em outra empresa, e eu lembro que na empresa eu era conhecido como o maconheiro mesmo. Terminava ali, final do expediente, e ele acendia e tal, entregava tudo que eu tinha que entregar, então nunca era um empecilho ali pro pessoal, o pessoal me conhecia como essa pessoa, e eu sempre ficava falando, gente, esse mercado vai chegar no Brasil, vai chegar, fica de olho, e eu sempre ficava brincando com os CEOs, eles ficavam assim, tá bom, André, tá bom, e daí foi quando em fevereiro de 2021, foi em fevereiro de 2021, que eu recebi essa proposta de entrar como coordenador de produtos na Evona, e eu lembro que quando eu cheguei para conversar com os sócios da empresa que eu estava trabalhando, eles ficaram tipo, cara, eu não tenho nem, eu não sei se eu tenho argumento para te deixar aqui, porque você desde o começo você entrou, você tá falando que é isso que você queria fazer, e agora chegou a oportunidade, né? Então foi isso, agarrei com todas as minhas forças. É isso. E André, explica pra gente então o que é o branding e por que ele é importante. O branding, eu diria que ele é a prática de você criar uma identidade distintiva para uma marca que vai além de produto ou serviço. Então, é muito mais sobre o significado, o impacto que a marca representa no mundo. Essa é a minha visão sobre branding, tá? Eu acho que é definir um propósito claro e se diferenciar no mercado. E daí você tem vários pontos de como que você pode atribuir isso, né? Dentro do processo que eu trago, a gente faz uma imersão, né? Então entender 100% do negócio, da audiência, do valor, da história. São vários exercícios que a gente faz para a gente conseguir entender qual que é o universo que essa marca atua e qual que é o espaço de potência dela para a gente conseguir atribuir isso. E assim, eu consigo fazer vários panoramas assim com a própria Koba, que ela passou assim por vários momentos evolutivos, assim. A gente começou com um projeto preto e branco, vamos assim dizer, e se você olhar até lá o começo do Instagram, era literalmente preto e branco as cores, porque a gente teve essa oportunidade, quando eu digo, vamos fazer essa empresa, a gente recebeu a proposta, o investidor queria, só que, queria num tempo que era inviável de você fazer uma pesquisa bem mais completa, né, de construção de marca. Então a gente criou aquilo dali para poder, né, ready to market, lançar. E já no começo começou essa dissonância de tipo, a gente não colocou o nosso propósito, assim, né? A urgência de transformar uma ideia em realidade, colocar o produto no mercado, teve essa dissolução ali com o que era. Então a gente tinha um produto de qualidade, com um resultado muito bom, depois eu de ter testado várias formulações, mas conforme os meses passaram, a gente sentiu que faltava cor. E eu acho isso muito simbólico, eu acho muito meio poético também, essa dissonância entre o que a marca mostrava para o que a marca era, se mostrava o que era pra gente no nosso íntimo. Então, a ausência de cor, eu estou usando a Koba aqui como um exemplo, mas para dar um espectro mais amplo, ela não era só na marca, ela era no próprio mercado, que era desprovido de cor, de propósito, e esse lance do propósito a gente pode tocar em outro momento depois, mas foi nesse momento que a gente percebeu que a gente precisava de profundidade no que a gente queria construir. E a gente precisava de um propósito verdadeiro. E um que tivesse enraizado nas nossas histórias, na nossa terra, na nossa cultura. Eu sou nascido aqui na Tríplice Fronteira, né? Paraguai e Argentina. Eu sempre tive essa conexão com cultura ao meu redor, né? Com o povo guarani, com essa ligação ancestral com a planta. Então, quando a gente fala de branding, eu acho que a gente tem que tocar também em liderança. Porque é muito fácil a gente querer colocar ali que a marca inventar um propósito, e a liderança, que é a cascata da empresa, né, que vai de cima para baixo, né, por bem ou por mal. Se a liderança não está alinhada com esse propósito, como que a parte da operação também vai estar, sabe? Então isso foi um ponto muito importante para a gente perceber, beleza, a gente tem uma marca que a gente criou, a empresa, ela está funcionando, a gente consegue entregar um produto, só que vamos colocar o nosso propósito nisso também. Eu acho que aí as coisas mudaram muito. Então vocês fizeram ali uma repaginação do branding com o carro andando. 100%. Completamente carro andando. Inclusive, se você for olhar a página do Instagram da Koba até abril de 2023, foi quando a gente saiu,
foi uma transformação. Você via as coisas andando ali e tal. Obviamente isso não é o ideal, né, para uma construção de marca, mas foi como a gente teve essa oportunidade ali de construir as coisas. E foi bem mágico, assim, porque permitiu com que a gente tivesse um alinhamento mais próximo com o público, assim. Eu lembro até hoje o post que mais começou a ter um diálogo, que foi quando a gente postou cannabis medicinal não existe. Isso tava na cara, assim. E era justamente sobre esse debate da redundância. A gente não fala aspirina medicinal, a gente não fala dipirona medicinal. E a cannabis é uma medicina. Por que a gente faz essa redundância? Então a gente começou a trazer esses questionamentos e a gente começou a ver que se tinha ressonância com as pessoas. E não só com as pessoas, com a gente também. A gente como marca. A gente falou, cara, é esse caminho que a gente quer seguir. Então a gente começou a atribuir mais do nosso ali. E óbvio, você vai construindo, para mim, as minhas experiências de criação de empresa e projeto, você cria ali esse laço com as pessoas que estão ali. Então todo mundo que contribuía na parte de comunicação ali também trazia um pouco deles para a gente conseguir comunicar o que a gente queria como marca. Você acha, então, que o branding ele tem tudo a ver com a personalidade da diretoria ou dá para criar um branding sem essa base, assim, nas pessoas? Criar um brand do nada, assim, só para a marca? Eu acho que é o seguinte, essa é a importância de você fazer essa pesquisa de imersão primária, né? Tipo, cabe muito a você entender o negócio, né? Você entender, fazer o business model Canva, de que a empresa ela se propõe a vender e como quem quer vender, entre a audiência, com quem quer se comunicar e tudo mais. Mas eu volto nesse ponto do propósito. Acho que a marca tem que ter um propósito. E se você como líder, você não está alinhado com esse propósito, mas você consegue fazer essa divisão entre você pessoa e você profissional, tá ótimo. Não tem problema algum com isso, entendeu? Só que isso, na minha visão, isso para mim é difícil, não vou mentir. E eu acho que isso entra num ponto muito geracional também, tá? Eu sou de 2000. Totalmente. Eu acho que a minha geração é um Você é de 2000? Eu sou de 2000, Não, acabou esse podcast aqui, gente. Não, que isso? Meu Deus. Ok, uma pessoa dos anos 2000. Prazer, André, tô te vendo com outros olhos. Prazer. Mas eu acho que tem esse impacto muito grande da geração, sabe? Tipo, assim, que Total. A nossa geração, ela requer essa sensibilidade com vários tópicos, né? Eu acho que eu, por exemplo, não consigo me retrair da minha pessoa e criar outra persona quando eu tô no trabalho, sabe? Eu sou um. Então, pra mim, isso foi muito clínico na ideia da Koba. Você perguntar pra mim, empresas no geral, branding no geral, para construção de marca no âmbito mais amplo, isso é necessário? Não. Mas é necessário que a liderança consiga fazer essa divisão entre ela ali. E daí vai depender das pessoas que estão na liderança, com certeza. Total. A Lena Couto, né, que é uma profissional do branding conhecida, talvez a mais conhecida do Brasil, ela diz que marcas são pessoas. Você concorda com isso? É isso, né? Com certeza. É que essa conexão, a gente não se conecta com imagens, vamos assim dizer, né? Eu acho que tem um ponto com que pra mim... Com o produto em si. Exato, eu acho que pra mim, o que é essencial para qualquer projeto de branding garante sucesso, vamos assim dizer. E eu vou estar alugando essa frase do Fred Gelli, o fundador da Tátil, que é uma das minhas agências de design e branding favoritas do mundo. Então, o que é essencial, assim? Para mim é você garantir que os conjuntos de expressões, seja forma, estilo, ilustração, eles sirvam para comunicar o conjunto de ideias centrais da marca, que seria valores, né, atributos, propósitos. Propósito se de fato existir, né? E de novo a gente deixa isso num cantinho para depois a gente conversar sobre. Mas vamos debulhar um pouco o que isso quer dizer. Então, a gente interage com as marcas por meio de expressões. Não é pela alma, porque a marca não tem alma, né? As expressões são as histórias que elas contam, como elas se apresentam. E aí que está o verdadeiro valor de um bom projeto de marca. Está em garantir que esse conjunto de expressões esteja de fato a serviço de um conjunto de ideias, dos diferenciais, dessa conexão com o porquê, com o que caracteriza a organização. E esse conjunto você descobre nesse processo de imersão que eu já comentei, né, na pesquisa de marca e tudo mais, quando você identifica esses seus principais atributos, a sua história e os seus valores. E isso pode ser um diferencial
super competitivo, especialmente um setor em crescimento e transformação como o da cannabis. E óbvio que agora a gente vai ter que ver os próximos passos dessa história aí da suspensão da RDC 660, mas isso é competitivo, você ter um propósito claro e você saber transmitir isso. Mas eu fico me perguntando, tem várias empresas hoje já, né, mesmo com o marco regulatório Capenga, Mambembe, já tem várias empresas que ali que tem um propósito bastante parecido, que tem toda uma base bastante parecida. Como é que essas empresas que se parecem tanto entre si podem se diferenciar no branding? Eu acho que é um mergulho que você tem que fazer em si mesmo como marca, né, como projeto. Assim, eu vou estar sempre remetendo a Cobra, que eu acho que é o que eu tenho mais referência pelo tempo que a gente trabalhou nela, mas esse foi a primeira luz que apitou, assim, pra gente, foi tipo, pô, quanto marca preta e branca, ou vamos ser mais honestos, né? Verde e branca, o marronzinho ali, com a folhinha da cannabis como logo e tal, isso tá repleto. Saturado. Completamente saturado. Então, quando a gente fez esse mergulho interno na gente, foi realmente perceber o que faz sentido pra gente, o que faz sentido pro mercado. E quando a gente olhou pro mercado, a gente viu que, cara, muito diálogo, muita comunicação muito engravatada, sabe? Sempre no doutorado ali, e a gente sabe que a população que precisa da cannabis não é só quem tem um doutorado. Uhum. Tem muita gente ali na favela, na periferia, que não vai ter acesso para ler esse artigo científico. Então a gente tocou nesse ponto e falou, beleza, a gente precisa dar espaço para essa galera entender, conseguir contribuir também com esse mercado. E daí começou a gente conseguir trazer esse diálogo mais leve, a gente poder trazer outras pessoas, a gente conseguiu, até hoje eu ainda me questiono como esse o destino foi valioso comigo, da gente conseguir ter feito uma parceria com o Marcelo D2. Né? Então a gente conseguiu trazer pessoas que às vezes viam a cannabis de um jeito completamente diferente, talvez até como eu enxergava lá atrás, que era só de fumar maconha, e ver que tem esse outro espaço. E a gente atribuiu pra gente esse lugar de, tipo, beleza, vamos tentar ampliar a visão das pessoas sobre a cannabis, e isso tornou uma realidade nossa. Isso só aconteceu depois que a gente fez esse mergulho profundo em que a marca era e como que a gente queria que ela passasse. Então, assim, é difícil eu falar pra você, pô, a resposta faz uma consultoria tal, em tal lugar, assim. Qualquer consultoria, acho que ela vai passar o mesmo sentido, assim. Vamos entender quem que são as pessoas que estão aí, quem que são as chaves, quem que é a liderança e como que a gente pode atribuir isso a um propósito verdadeiro. E acho que esse ponto do verdadeiro é bem importante, assim. É crucial. Criar um propósito que não seja inventivo, assim. Total. E, André, você falou essa coisa, né, do verde, da folhinha de maconha. Eu fico olhando para essas empresas, ou que surgem, ou que já surgiram, com toda essa identidade visual, que já cansou, né? Para mim já cansou. Então eu queria saber como é que você avalia o branding das empresas brasileiras da cannabis, se elas estão no caminho, estão chegando lá, estão muito longe, como é que tá? Por muito tempo eu não conseguia fazer uma distinção tão clara entre a parte visual e a parte estratégica, vamos assim dizer, né? Porque daí também, quando a gente entra no âmbito estético, é difícil a gente não colocar o nosso gosto pessoal na frente, né? Então, pô, se eu tenho eu gosto de uma parada um pouco mais clean, assim, eu vejo uma marca toda rebuscada, talvez eu não vá ter um gosto pessoal que achar aquilo interessante. Mas a minha visão é que a gente tá crescendo, sim, eu vejo marcas que tem um bom posicionamento, eu acho que eu coloco isso na frente antes da parte estética, assim. Por exemplo, a Kaya Mind agora recém passou por um rebrand fantástico, e é uma marca que ela já tinha um posicionamento bem constituído e ela conseguiu transparecer isso na parte visual. E eu acho que é esse caminho que as marcas têm que seguir aqui, sabe? Que eu acho que é muito simples pra gente falar, pô, vou começar uma empresa nova, começar um projeto novo. O que vamos fazer? Pá, beleza, vamos fazer o modelo de negócio, né? Óbvio, né? O que a gente vai fazer ali. E depois, pô, a gente precisa de uma logo. Tem uma logo, uma cor, um site ali e tal. E eu acho que é por esse caminho que a galera vai errado. Entendeu? Antes da gente pensar na parte estética, a gente tem que pensar nesse todo, assim, até pra gente poder tomar decisões mais interessantes no negócio. Se eu faço uma pesquisa de mercado mais aprofundada e eu vejo o que tá em falta
que as pessoas querem, talvez o que outras marcas não estão entregando de uma forma interessante, eu sei como que eu vou me posicionar e às vezes eu sei até como que eu vou me vestir, como que eu vou me falar ali e tal. Então, dessa necessidade que eu vejo que o mercado carece, de dar um passo para trás, de fazer uma pesquisa mais interessante, de se relatar, de se imergir em si mesmo, né? E por isso que eu falo, esses 4 pontos que eu costumo fazer em imersão de negócio, é isso, a gente falar do negócio, a gente entender a audiência, entender os valores da marca e, subsequentemente, a história. Né? A história como essa... história com E, não é com H. Uhum. É a percepção que os outros têm da marca, né? Não tanto a história que a gente quer contar. E das tendências de fora, assim, você tem acompanhado as marcas gringas de cannabis? Onde é que elas estão inovando ou, de repente, apresentando elementos interessantes? Tenho acompanhado, sim. Tem algumas marcas que me chamam a atenção, mas, por exemplo, eu tenho uma marca que vem na minha mente que eu não vejo há muito tempo já, na verdade, mas eu lembro que era uma marca que chamava Feels. F-E-E-L-S, eu acho que era isso, Feels mesmo. E essa era uma marca tão... naquela época, eu só vou trazer esse ponto do que eu me recordo que eu vi que eu estudei daquela época da marca. Ela trazia uma leveza tão grande na sua comunicação e ela conseguia transparecer isso também de forma estética. E daí, o que eu percebia o que eu via de interessante como... Só que daí a gente faz em contraponto com a realidade do Brasil, a gente vê essas dificuldades por marcos regulatórios e tudo mais. Mas eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção era ter o box mensal dos produtos deles. Então, tipo, tinha o óleo de CBD, tinha a pastilhazinha de CBD, você pagava o box mensal e a caixa chegava para sua casa ali, uma caixa com um design lindo, maravilhoso também. E eu comecei a ver isso em outras marcas também, sabe? Tipo, essa crescente de você... além de você construir uma comunidade, você construir essa ideia... E, cara, isso acho que a gente chegou num ponto muito interessante agora, que é esse entorno que as empresas e as marcas começam a fazer justamente por esse switch geracional que tem. Que eu ouvi um estudo sobre isso, que é... As antigas gerações, eu vou colocar ali... Existia o sonho de ter a casa própria, de ter o carro, e cada vez mais que o tempo passa, isso já começa a ficar inviável, né? Para minha geração, pensar em comprar uma casa é difícil, é bem difícil. A gente tem gente falando que não é esse o caminho, que tem que investir, enfim, cada visão de cada um. Mas e o que as marcas, elas aproveitaram disso? Elas chamam um ponto, acho que foi o Eugênio, um estudioso que falou, que é a cultura dos pequenos agrados. Então, como que eu posso, na minha marca, a um custo baixo, fazer parte do dia a dia dessa pessoa? Então, lá fora tem muita novas marcas de drinks, tem coisa pra unha, pra maquiagem, até care, né, beauty, assim, né, pro rosto e tal. E como que eu posso atribuir esses pequenos agrados? Não tem um custo extremamente alto, mas eu posso fazer parte do dia a dia dessas pessoas. Que daí, com pouquinho em pouquinho, eu gero meu próprio capital, e eu também faço parte do dia dessa pessoa, que eu acho que tá aí que tá o diferencial. Foi um teste que eu mesmo fiz com as minhas redes. Eu lembro que teve uns 3 meses que eu decidi fazer o que eu chamava de quebrando novas. Então, no meu próprio stories, eu acordava 7 horas da manhã, 6 horas... Não, minto. Acordava 6 horas da manhã, fazia uma pesquisa, entregava, fazia todo um roteirinho, fazia um videozinho ali pro stories que eu tinha que subir até umas 7h50 ali. Por quê? Eu queria fazer parte da manhã do pessoal. Pra galera que entra no trabalho, e a primeira coisa que vai ver vai mexer no celular antes de começar a trabalhar de verdade, sabe? Falei, eu quero fazer parte aquele incentivo. Exato, eu quero fazer parte desse comecinho do dia das pessoas. E, cara... Eu fiz isso por 3 meses e eu lembro que os dias que eu não fazia, eu fazia todo dia, até sábado e domingo. E os dias que eu não fazia, eu recebia DM. Falando, cara, cadê você? Então eu percebo que as marcas, que elas estão trabalhando bem isso, e quando eu falo de marcas, não estou falando um todo, até não só cannabis. Lá fora, especificamente, elas estão percebendo, estudando como eu posso fazer parte do dia dessa pessoa sem estar tomando muito do tempo, sem estar obstruindo outra coisa, é só estar ali, estar presente e fazer com que a pessoa se sinta parte disso. Para o universo da cannabis lá fora, eu sinto que a distância que a gente tem daqui é porque eles podem ter uma amplitude muito maior de produtos, né?
né? Eu Claro. sinto que a gente tem uma dificuldade maior disso daqui, até porque é diferente a gente conseguir desenvolver um produto e lançar aqui e esperar que o público vai querer comprar. Aqui a gente não só tem que esperar que o público queira comprar, como que o médico vai querer prescrever. Uhum. São várias barreiras, né, para vencer aí, Exato. que o branding precisa ajudar nesse sentido também. Mas interessante isso de trazer para o dia a dia da pessoa, né? Ser uma marca leve que não tá ali demandando tanto, né? Tá mais como um apoio. Exato. André, eu quero muito te ouvir a respeito do que você acha que pode ser uma legalização ideal para o Brasil. Nossa, pergunta complexa, hein? Pois é. Talvez eu tenha uma opinião um pouco impopular aqui Opa! em relação a como e tipo assim, impopular até pra mim há um tempo atrás. Eu lembro que quando começar a entender esse marco regulatório, né, das RDCs no Brasil, eu ficava muito frustrado. Falava, cara, por que a Anvisa dificulta tantas coisas, né, cara? Que saco! Eu só quero comprar meu produto e tal. E fazendo essa análise, né, para o outro lado, né, por exemplo, os Estados Unidos, que já liberou amplamente, né, o uso da cannabis em vários setores. Óbvio que teve as problemáticas, às vezes, ali de ter a hemp bill, né, então o THC não podia, daí a galera teve que inventar cannabinoide novo ali, né. Eu vejo que aqui a gente conseguiu tomar esse cuidado a mais para não ser, tipo, tô usando produto, tô me intoxicando com o produto como aconteceu lá fora. Eu vi muito disso quando eu tava fazendo essas pesquisas, de como, tipo, a galera, por ter essa liberdade para poder estar consumindo o produto, chegava até a se intoxicar de THC e tal. Então, por um tempo eu tinha essa visão negativa da Anvisa e o papel dela aqui no Brasil, só que depois eu comecei a ver dessa outra forma. Beleza, vamos com tempo, vamos com calma, vamos com pesquisa, de certa forma. Óbvio que também nem tudo é flores, né? A gente tem uma dificuldade de acesso inacreditável, que implica também, isso é um super problema, se não o maior. Mas eu acho que quando a gente fala da legalização aqui no Brasil, eu não sei se eu coloco tanto em marca na frente no quesito do que eu acho que um forte muito nosso do Brasil é o SUS. Então eu queria ver a legalização. Óbvio, isso eu tô falando agora da parte mais de medicamentos mesmo, né? Eu queria que a legalização ela tivesse muito mais ligada a essa parte do acesso à saúde para todos, né? Até onde isso é palpável. Mas no que tange a parte mais recreativa, né? Se for abrir acho que tem uma amplitude maior disso, acho que a minha expectativa é que tenha uma responsabilidade também em relação ao cultivo, sabe? Uhum. Eu acho que... Um controle, você diz? Um certo controle, sim, porque eu acho que a gente tem, quando a gente está falando para uma venda, constituição de uma empresa, né, obviamente no mundo ideal é uma planta, todo mundo tem que ter o direito de poder plantar em casa e fazer o que quiser com aquilo. Só que eu acho que quando a gente começa a entrar no universo de massa, que é para a gente realmente criar um negócio, e você está fazendo... Vamos voltar para a ideia do que é a marca no começo, né? A ideia de você criar a marca era justamente você ter familiaridade. Era o cara que estava ali no interior dos Estados Unidos, em Nashville, alguma coisa assim, e ele bebia aquela Coca-Cola e ele sabia que se ele viajasse para o outro lado do país, ele ia poder pegar aquela mesma garrafa, ia beber, ia ter exatamente o mesmo gosto. E eu acho que isso é importante no quesito de segurança. Quando eu entrei nesse universo da cannabis, obviamente estava mais para esse lado medicinal, me puxou muito isso, sabe? Tipo, como a gente pode trazer segurança para o produto que a gente está entregando aqui agora. Eu não sei se eu consegui expandir tanto na sua resposta, assim, mas é uma pergunta realmente muito complexa. Talvez eu precisar de 2 dias para pensar, para conseguir dar uma resposta mais complexa. Não, total, tá ótimo. E agora a gente quer uma indicação sua no Cannabis Indica, uma sugestão de conteúdo, pessoa, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência, dizendo, isso aqui é massa, vem seguir, vem olhar, vem assistir. Obviamente, isso tange um pouco mais para essa parte de construção de marca e brand. Para quem tiver interesse nisso, eu indico absolutamente que vocês acompanhem o Asterisco, que é o podcast da Tátil. Justamente que é a Tátil que eu comentei aqui com vocês. E por que eu trago isso, tá? Por essa conexão, de certa forma, aqui com o nosso papo e essa visão de propósito. A Tátil, como uma marca de design brasileiro, um estúdio de design brasileiro, foram responsáveis da Rio 2016, até o rebrand do Carnaval do Rio. Eles têm essa conexão muito intrínseca com a natureza.
todos os projetos que eles fazem, eles atribuem a biomimética, né? Que é justamente você utilizar a natureza como referência de sistema, né? Que é um sistema perfeito, né? A gente tem o exemplo dos corais, tem aquele exemplo super clássico do metrô de Tóquio, que eles usaram um fungo que fez o caminho ideal para ser o mais óptimo possível e tudo mais. Isso é biomimético. E a Tati utiliza isso em todos os ambientes. Eles têm uma ligação muito clara com o propósito deles, e como eles se comunicam com os outros e com as marcas. E para mim é lindo. Não é nem questão de ser, tipo, fora o aprendizado que dá, é lindo, é bonito de se ver, de se ouvir. Então eu indicaria isso para quem tá afim de se aprofundar um pouco mais na parte de construção de marcas com propósito. Já botei aqui pra seguir, achei interessantíssimo. E agora, André, onde é que as pessoas te encontram? Eu sei que você tem uma série lá no Instagram, que é você analisando algumas marcas canábicas. Eu espero que você continue fazendo essas análises, porque eu adoro. Acho muito foda o jeito que você constrói ali tudo. Então, quem quiser te encontrar, ver esses vídeos, onde é que a gente te acha? Bom, @andré.cochen no Instagram. Cara, a história desse negócio é muito engraçada, porque eu fiquei tipo, cara, eu faço marcas, eu desenvolvo isso e eu não desenvolvi a minha própria. Falei, cara, eu preciso parar com isso. Eu preciso fazer eu mesmo, preciso fazer minha casa. Clássico. E quando eu comecei a fazer isso e começou a surgir as oportunidades, que a galera também curtiu bastante, eu tava nesse espaço de eu quero criar, eu quero fazer coisa, eu quero estar em projeto. Eu lembro que chegou num ponto que eu tava tocando 6 projetos ao mesmo tempo, com uma certa equipe também me ajudando, de certa forma. E daí eu tive que dar um espaço para essa parte da criação de conteúdo. E agora que eu tô finalizando isso, eu falei, cara, me faz falta, tá me fazendo falta poder ter essa comunicação clara com as pessoas no meu próprio perfil. Então, tô voltando com isso agora. Nas próximas semanas eu já vou estar voltando a postar conteúdo um pouco mais, com uma certa mais frequência. E tô ansioso para me conectar com outras pessoas também. Queremos. André, muitíssimo obrigado, contar com você, contar com a sua experiência. Espero que você esteja cada vez mais metido aí no Cannabusiness, porque você realmente é muito especial aqui. Então, a porta do Cannabis Hoje Pode estar sempre aberta. Volte sempre. Okay. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, Anitta. É nóis, querido. E agora a gente vai pro intervalinho, porque na volta a gente vai conversar com a Júlia Duarte ainda sobre branding. Fica com a gente. Até mais. No atual cenário, o acesso a tratamentos inovadores como o canabidiol é uma questão de saúde e também de logística. Com a globalização, novas rotas especiais de importação têm surgido, o que é essencial para garantir que os medicamentos cheguem de forma rápida e segura aos pacientes que precisam dessa agilidade. A Twister Express está à frente dessa transformação com rotas personalizadas para países como República Tcheca, África do Sul, Suíça e Jamaica. Essas rotas não apenas otimizam o transporte, mas também garantem qualidade e segurança. A Twister Express prepara muitas novidades para 2025 e segue comprometida com a missão de oferecer soluções inteligentes que conectam o mundo. Para saber mais, acesse twisterexpress.com. Antes da gente retomar o episódio, eu compartilho com vocês uma mensagem que a Júlia fez questão de gravar sobre o André. André querido, que eu tive o prazer de ter como colega de trabalho. Não sei se você chegou a conhecer uma artista chamada Corita Kent, americana, na década de 20. Ela falou algo que eu queria deixar aqui em homenagem a você. Ela fala que no processo criativo existe uma energia que é capaz de elevar, unificar e harmonizar todos nós. Essa energia que chamamos de criação é a relação das partes para formar um novo todo. Eu vi muito isso no seu trabalho, nas trocas que a gente teve. Você de fato criou um novo todo e vai continuar criando. André, que a criação esteja sempre com você e que tudo que você criou esteja sempre com a gente. Saudade, sempre. Um beijo, da Júlia.
Estamos de volta aqui do intervalo, então agora com a Júlia Duarte para essa segunda parte do episódio. Júlia, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Eu tô super animada para bater esse papo com você aqui em público, compartilhando um pouco do que passa por essa sua mente brilhante. Júlia, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Anitta. Queria falar que é um prazer enorme estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho. É uma honra estar aqui participando do seu podcast. Inclusive, o seu podcast foi uma grande porta de entrada canábica, assim, na minha vida. Olha só, que bom ouvir isso. E, Júlia, eu queria começar entendendo onde você tá, o que você faz e o que você fazia antes de chegar na cannabis. Conta assim um pouco pra gente. Conto sim, Anitta. Eu venho do mercado de comunicação, fiz faculdade de publicidade, comecei minha carreira como redatora publicitária, passei por inúmeras agências, virei diretora criativa. Posso dizer que me formei mesmo quando eu entrei numa agência, que a única agência do mundo que nasceu de dentro de uma empresa de pesquisa, que é a Live, onde eu fiquei bastante tempo, atuando como diretora criativa. Depois mergulhei na pesquisa, fui trabalhar na Box 1824, uma consultoria de tendências. Animal a Box. Isso, adoro. Trabalhei por quase 5 anos na Box, assim, então acho que a Box ela contribuiu muito para minha visão de mundo. Eu acho que só chancelou essa... Eu tenho, né, algumas crenças, e uma delas é que, de fato, a criatividade, né, um dos grandes assets da criatividade é a capacidade que a gente tem de ler a cultura, de ler o comportamento, e isso acho que vem muito da Box. Depois eu dou aula também, sou professora, então há 15 anos eu dou aula, comecei dando aula numa escola chamada Perestroika, escola livre. E então, assim, sou professora também, dou aula para empresas até hoje, assim, sou apaixonada por educação, tanto que depois da Box eu de fato mergulhei na educação e fui liderar com a minha ex-sócia a unidade de comunicação, linguagem e expressão da Perestroika, onde eu fiquei também alguns anos, e foi nesse momento da minha vida que eu comecei a entrar, digamos assim, no mercado da cannabis através da Ana Júlia, que é a fundadora da Umora, né? A Ana Júlia, ela tá na minha vida há muito tempo, assim, eu trabalhei com o irmão dela, a gente fala que a gente divide um irmão, né? Ele, meu irmão por amizade, né? E ela, de fato, um irmão de sangue. Então, sempre que a Ana Júlia, na caminhada dela empreendedora, ela sempre me consultava quando ela tinha que tomar alguma decisão mais criativa, empreendendo em algum lugar. E ela me chamou, falou, putz, eu tô com uma ideia aqui de uma empresa e tal, queria a tua opinião. Comecei como consultora na época da Umora, quando a Umora nem se chamava Umora, não tinha nome ainda, não tinha nada. Eu sou a primeira funcionária, né, a primeira pessoa contratada da Umora, então tô desde o início, do lado, assim, da Ana Júlia, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu aprendo muito com ela, porque ela tem uma visão completamente de business, de negócio, e aí eu consigo somar com a minha trajetória criativa, né? E aí, assim, eu me apaixonei pela cannabis, me apaixonei pela proposta da Umora, mesmo quando ela estava sendo ainda desenhada. E, de fato, né, saí da educação, não é que eu saí, eu ainda dou aula, mas hoje eu tô, né, 100%, praticamente 100% focada na Umora, onde eu sou CCO, né? Então, só que CCO em uma startup significa que você faz tudo, né? Então, eu sou diretora criativa e tal. Hoje a gente tem uma equipe, né? Eu posso dizer que a gente tem uma mini agência, um mini estúdio de storytelling, de publicidade não, de comunicação mesmo, dentro da Umora, e é isso que eu faço, né? Acho que eu tenho esse desafio aí, é um grande desafio, né? Que é fazer as pessoas quererem saber, se importarem por algo que eu não posso mostrar. Não, e como assim não pode... claro, a cannabis, Agora, é super interessante, né? Porque, de fato, se vê, né? Você olha para a Umora, você já consegue ver que ali tem uma equipe, que ali tem um cuidado, que ali teve, né, alguém que acreditou que era preciso cuidar do branding, que era preciso cuidar da comunicação da marca. E isso, para mim, que também sou uma apaixonada de comunicação, é maravilhoso, né? Então, o branding da Umora é uma coisa deslumbrante. Se você for comparar com qualquer outra marca da cannabis, porra, quem é que desenvolve um negócio tão lindo assim? Eu ainda estou para encontrar. Eu acho que a Umora realmente lidera
o Brasil na coisa da criatividade. Então eu queria saber como é que foi esse processo, nessa concepção e o desenvolvimento de maneira tão íntegra, ética e estética. Sou apaixonada por ética e estética, né, inclusive. Anitta, assim, acho que eu tenho uma crença particular, assim, que eu acho o seguinte: hoje em dia, se a gente for olhar para as habilidades mais requisitadas, assim, do mercado corporativo, da Forbes, seja de onde for, a gente vai ver, assim, pensamento crítico. Não adianta você ter um grande pensamento crítico se você não consegue comunicar o que você pensa. Criatividade, não adianta você ter grandes ideias se você não consegue contar essas ideias não chegam longe. Né? Gestão de projetos, liderança, não adianta você ser um baita líder, ter a teoria toda na cabeça se você não consegue, né, comunicar para a sua equipe qual que é a sua visão, onde vocês vão chegar. Então, o papel da comunicação e do branding, consequentemente, eu acredito muito que o branding ele é um transporte para a tua ideia. Né? Então, se a tua ideia ela não está muito bem embalada, as pessoas não vão entender aquilo. Então, a gente sempre, né, na Umora partiu um pouco dessa premissa, dessa demanda das pessoas. Quando eu conversava com amigos, com pessoas, as pessoas não entendiam muito bem como que era a questão do mercado canábico. E quando a gente ia olhar para o mercado, era tudo muito fármaco, né? Tudo muito verde, tudo muito... aquela combinação muito óbvia, assim. E eu acredito muito na autoralidade mesmo, para a gente conseguir conquistar a atenção das pessoas, assim. Eu não sou uma pessoa que gosta de se inspirar naquilo que já foi feito, ou pelo menos naquilo que está no mercado. Então, na Umora, a gente foi buscar inspiração criativa fora do mercado, né? A gente foi buscar na vida, a gente foi buscar nas emoções, a gente foi buscar nos moods, né? As cores da Umora, elas são totalmente inspiradas nos moods que a gente gostaria de provocar nas pessoas através dos nossos produtos, dos nossos medicamentos, né? Vem cá, uma paleta bem solar, né? Eu entendi certo? Ou você acha que tem ali também solar e não tão solar, com a coisa do verde e do azul? Não, ela é bem solar, assim, até um solar não tão literal, porque a gente não tá falando de um amarelo só, né? Ou de um laranja. Claro. Mas é solar no sentido de trazer humor, né? Eu acho que lá nos primórdios, né, o humor ele era uma palavra que estava muito atrelada à medicina. Os médicos, né, diziam, inclusive, que quando os seus humores, que são os líquidos do seu corpo, eles estavam equilibrados, você estava com uma saúde legal. Então, quando a gente fala de bom humor, tem várias camadas, né, essa mensagem, mas, assim, existe uma camada, assim, que é uma camada de saúde, né? Então, assim, quando você tá com seus humores, o seu sistema endocannabinoide equilibrado e tudo mais, você fica muito mais pronta para ter uma vida mais bem-humorada mesmo, né? E, inclusive até sorrir mais. Então a gente se inspirou muito nisso, assim. Não nos inspiramos no mercado, até acho que quando a gente se inspira em coisas que já foram feitas, fica difícil a gente fazer uma coisa diferente, uma coisa autoral, né? Tem isso, assim, tem hora que eu prefiro não ler alguma coisa a respeito do assunto que eu vou escrever pra não travar também, né? Essa coisa de buscar referência é bem importante saber onde buscar. Você... Me conta um pouco mais disso, assim, tipo, quando você recebe um projeto desse na mão, você falou que foi buscar referência na vida, mas conta um pouco mais, assim, na gringa, no mercado brasileiro mesmo, quais são as diretrizes para a gente saber onde é interessante buscar referência para determinado momento? Olha, Anitta, eu gosto muito, penso que nem você, assim, eu às vezes prefiro não ler, eu gosto óbvio que eu vou ler e vou olhar depois, né, que é importante, a gente tem esse repertório, mas dentro do processo eu prefiro fazer isso depois e não antes. Mas, quando, assim, eu gosto de buscar referências nas pessoas como um primeiro passo, assim. O que eu quero dizer com isso, assim? Eu acho que todo grande insight criativo, ele parte de uma verdade que é trazida por uma demanda comportamental, da cultura, das pessoas, né? Então, por exemplo, assim, a gente vive hoje num país onde existe aí uma expectativa de que as pessoas em 10 anos morram mais de depressão do que de doenças cardiovasculares, né? As pessoas, elas estão muito desconectadas do tempo natural das coisas. A gente vê dados, né? Não preciso nem citar aqui para a gente entender qual que é esse contexto de mundo que a gente está vivendo hoje. Então, acho que o primeiro ponto, assim, de processo criativo é a gente entender
qual é a demanda das pessoas, o que elas estão pedindo, né? E sempre lembrando que as pessoas elas não sabem o que elas estão pedindo, elas não vão te entregar isso pronto, assim, nossa, olha só, eu adoraria uma marca de cannabis que fosse colorida, bem-humorada. Elas não vão falar isso para você, né? Mas elas vão falar que talvez elas não entendam exatamente como funciona, porque aquilo não chegou nelas. Elas vão te falar que, putz, não, mas isso é só para patologias crônicas, então, né? Pô, então aí tu começa assim, bom, se ela tá entendendo que é só para patologias crônicas, talvez a linguagem tenha que ser um pouco mais divertida para ela entender que, até porque a tese da Umora é assim, a gente não precisa estar doente para fazer o uso da cannabis, né? Então, primeiro acho que vem esse grande insight da entrega para a gente entender se o que a gente está entregando de fato tem fit com a realidade das pessoas. E a partir disso a gente começa assim a olhar, e aí acho que a gente vai olhar para a arte, né? A gente vai olhar para a natureza, né? Então, assim, a gente, inclusive agora, né, passou por um processo também criativo onde a gente se inspirou na aurora boreal, assim, esteticamente, para trazer as cores da aurora. Então, a gente gosta de se inspirar, né, primeiro, obviamente, na demanda das pessoas e nas emoções, assim, sabe, Anitta? Eu acredito que as emoções são grandes ferramentas criativas, assim. Então, quando a gente quer provocar moods, né, e moods eu falo aqui, putz, qual é o mood que você fica quando você não tá de TPM? Qual é o mood que você fica quando a sua insônia não pega você? Qual é o mood que você fica quando você tá sem dor? Putz, é um mood colorido. Totalmente. Você acha que um bom branding, ele nasce de pesquisa, de algum tipo? Porque, né, tem essa sua trajetória na Box, e a Box faz muita pesquisa, né, para prever ali o futuro. Você acha que necessariamente tem que ter algum tipo de pesquisa? Não precisa ser, obviamente, uma coisa enorme, mas, não sei, de repente, para uma marca que já existe, já conversar com os clientes, ou, se ainda não existe, conversar com ali um público-alvo. Você acha que é um caminho? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, não necessariamente a gente precisa fazer uma pesquisa, acho que isso não é mandatório, até porque quando a gente está falando de uma startup, quando a gente está falando de empresas que estão nascendo, você não vai ter uma verba ali para conseguir investir numa super pesquisa com uma amostra significativa, né? Não é sobre isso, assim. Mas é sobre a gente aguçar o nosso olhar, né? Eu gosto de dizer que, assim, tem pessoas que são pesquisadoras naturais, são antropólogas naturais, são pessoas que se conectam com as pessoas, que conseguem ter uma sensibilidade, né, de conseguir fazer algumas leituras de comportamento. Então, eu acredito sim que um bom branding, ele nasce desse lugar, né? Ele nasce da capacidade que a gente tem de fazer essa leitura cultural, né? Então, dando um exemplo, putz, sei lá atrás, né, antes surgiu o Uber, alguém se deu conta, e isso está totalmente, quando o branding ele é feito assim, ele está totalmente atrelado ao business, né, ao negócio. Então, quando a gente olha para trás lá, o Uber, né, putz, alguém se deu conta que as pessoas não aguentavam mais ficar esperando 20 minutos para pegar um táxi na rua, né? Então, isso casou com uma tecnologia, na época, que estava ali em ascensão, e quando isso aconteceu, a demanda que as pessoas estavam trazendo, ela foi resolvida, né? Então, assim, isso foi inspirado numa dor de verdade, né, das pessoas, assim. Então, e aí o branding, ele se faz, né? Ele se faz verdadeiro, assim. E falando em branding verdadeiro, a Umora foi premiada recentemente, se eu não me engano, com uma embalagem, foi isso? Foi isso, Anitta. A gente, para fazer esse processo das embalagens, que foi um pouco no início ali da Umora, a gente ainda não tinha uma equipe interna mais consolidada. Não que a nossa equipe seja gigante, tá? Não é. A gente chamou uma agência parceira chamada Gilda, e a gente co-criou com eles as embalagens, né, que são as primeiras embalagens ali da Umora, e essas embalagens foram premiadas no maior festival de design da América Latina, o LED Awards, e foi muito legal, assim, a gente ficou super feliz com esse reconhecimento, e o grande insight, assim, que está por trás das nossas embalagens foi o seguinte: quando a gente olhava, né, para medicamentos e, enfim, assim, tem muito a questão do tarja preta, né, ele tá muito posto isso, né, quando as pessoas pensam nas suas saúdes e tal. E o nosso insight foi fazer embalagens com tarjas coloridas. Então, tudo partiu desse insight, né? E aí as embalagens, de fato, claro, não é literal, né? Se você for ver, não é uma embalagem que ela tem ali mas aí teve todo o trabalho de design da própria Gilda, que refinou, né, tudo isso e que trouxe pra gente. Então, foi bem legal esse reconhecimento.
porra, cara, assim, eu queria ver mais humoras no Brasil, assim. Você acha que agora que você já tá, né, há alguns anos, né, no Cannabusiness e você já teve a oportunidade de trocar, né, com parceiros ou com concorrência, etc e tal. Você acha que o Cannabusiness brasileiro já se deu conta da importância do branding? Olha, sinceramente, eu acho que ainda não. Mas eu acho que em breve vai se dar, assim, porque eu acho que vai, assim, em algum momento, né, se o regulatório e tudo que a gente vive andar para frente, a gente vai ter uma entrada de produtos no Brasil, né, muito maior, onde o que vai fazer com que as pessoas escolham uma ou outra vai ser o branding, vai ser a marca, né, porque dentro da lógica do branding, as pessoas elas não buscam necessariamente um produto, né? Elas se conectam com a experiência, elas se conectam com a marca, elas se conectam com as crenças que a marca tem, né? Se dá match, se não dá match. Então, eu acho isso super urgente dentro do mercado de cannabis, assim. Eu acho que é uma coisa que ainda está engatinhando, mas é algo que deve aí nos próximos anos cair a ficha aí para muita gente, assim. Eu até escuto, né, como eu te falei, o teu podcast, escutei o Fabrício da Bem Bolado, né, e assim, ele tem uma visão, acho que um pouco parecida, claro que é outro segmento dentro da cannabis, mas é isso, assim, é sobre a gente entender que a criatividade, ela tem que estar dentro da empresa, sabe, não ser terceirizada, fazer isso como estratégia de negócio mesmo, não algo à parte. Não, e tem gente que fica meio esperando, né? Ai, só vou fazer isso quando legalizar e tal. Mas eu tenho a impressão de que quanto antes a gente trabalhar o branding e o posicionamento da marca, mais a gente vai chegar lá na frente, num melhor momento de regulação ou até de legalização, já preparados, né? Você não acha meio arriscado essas empresas esperarem até sair a decisão do Papa? Eu acho que quem está fazendo isso está perdendo tempo, assim, porque quando você constrói uma marca, e quando eu falo construir, eu não estou falando da gente inventar valores, né, da gente ir por aquele lado do storytelling mais mentiroso, não, é tudo conectado mesmo com a verdade, com a vocação ali da empresa. Mas quando a gente faz isso, a gente está mostrando para o mundo o que a gente acredita, quais são as nossas crenças, o que a gente prega, onde a gente quer chegar. A gente está disseminando pensamentos mesmo, né? Emoções, e é uma forma de embarcar as pessoas nesse lifestyle, assim. Eu acho que eu mesma, né, que tô dentro da Umora, existe uma Júlia ali antes e uma Júlia depois, né? Então, assim, por quê? Porque eu vivo um lifestyle hoje, que é um lifestyle que eu, de fato, acredito, e quando você se conecta com uma marca, você começa a viver isso. Então, não legalizou ainda, tá tudo certo, mas assim, isso não impede que você consiga influenciar as pessoas a cuidarem mais da sua saúde, a se conectarem mais com a natureza, a abrirem mais a cabeça, né, a questionarem o status quo, enfim, uma série de coisas que são essenciais no mundo que a gente vive hoje, né? Deve ter gente ouvindo a gente, com certeza, aí, ou começando um negócio, ou pensando em começar, que, putz, não tenho ali a verba do branding. Dá, sim, umas dicas rápidas de como esse pessoal pode trabalhar o branding, ou pode pelo menos começar a pensar na construção desse branding, mesmo sem a grana para contratar uma gênia como Júlia Duarte. Anitta, assim, eu acho que, primeiro de tudo, assim, eu acho que é uma questão das pessoas entenderem que o branding, a construção da marca, a comunicação, ela não deve ser encarada como algo à parte, né? Eu dou aula para várias empresas, como eu falei antes, assim, e às vezes eu vejo que as empresas assim, não, tem aqui a área disso, a área daquilo, e tem a área do branding, a área da comunicação. Eu acho que a primeira coisa é as pessoas que estão começando a empreender com isso entenderem que o branding, ele faz parte do negócio, né? Ele tá junto, assim. Porque, de novo, não adianta você ter uma super ideia e você não conseguir comunicar, ou você não conseguir fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está falando ou sintam aquilo que você está falando. Então, acho que isso é um primeiro passo, não ter essa lógica de terceirizar. Daqui a pouco, assim, não tem verba, mas, putz, tem amigos, tem pessoas, uma pessoa que conhece outra, putz, a Ana Júlia fez isso comigo. A Ana Júlia lá no início, né, a Júlia não quer ser minha consultora, pô, eu não tinha grana ali naquele momento e tudo mais, cara, vamos lá, é um assunto maravilhoso, vamos falar. Trocando. Então, assim, eu acho que
que ter essa flexibilidade de olhar, buscar e tomar café com pessoas que entendam desse negócio é uma premissa super, super importante. Você não precisa ter ali uma puta equipe ou daqui a pouco contratar uma puta agência, porque você não vai ter essa verba, mas você precisa entender que isso não é um adendo, não é um puxadinho, isso faz parte do core do business, né? Então, a partir disso, correr atrás. Que nem você faz para ter investidor, que nem você faz para, né, ter a mesma coisa, assim, é colocar isso com a mesma importância, assim, sabe? Totalmente. E, Júlia, já chegando aqui nos finalmentes, nos quadros, a gente gosta de saber, no Cannabis Indica, a gente gosta de ter indicação de alguma coisa interessante, pode ser conteúdo, pessoa, podcast, livro, etc, etc. Mas aqui no seu caso, normalmente eu peço para o mundo da cannabis. Mas no seu caso, eu acho interessante se você puder trazer alguma dica de branding, né? De algum conteúdo que você ache super interessante e queira compartilhar com a nossa audiência. Bom, vou falar de um podcast que é um episódio que eu gosto muito, que é do Emicida com Krenak. Não necessariamente ele é de branding, mas eu acho ele maravilhoso para a gente lembrar o momento de mundo que a gente vive e voltar a enxergar, dar importância para as coisas que são importantes, assim. E eu acho que o próprio Emicida é um cara que eu gosto muito e eu acho que ele é um branding em pessoa, assim, um branding verdadeiro, assim. Então, eu acho que quando a gente fala de branding, né, não necessariamente preciso falar de marcas. Então, assim, acho que o Emicida é um grande comunicador e um dos grandes storytellers aí contemporâneos. Gosto muito dele. Esse episódio aí dele com o Krenak é muito interessante. Falando um pouco de marca e saindo um pouco do segmento ali de cannabis, eu gosto muito do trabalho que o Márcio Calage, que é o CMO da Vulcabras, está fazendo para a Olímpicos, né, que é fomentando ali a comunidade de corrida. Então, eu acho que é um exemplo de branding sensacional, assim, o que ele está fazendo. Os números mostram aí como que a reputação ali da marca tem mudado. Olímpicos eram tênis que as pessoas não tinham desejo, que as pessoas, né, não davam muita bola, e hoje existe um desejo pela marca. Todos os lançamentos dão sold out, né? Então, inclusive até participei da cocriação do Corre 4. Então, acho que eles vêm fazendo um trabalho muito, muito, muito legal, assim. Acho que o que me vem, assim, é Emicida e Olímpicos, eu acho, assim, pra gente falar um pouco. Tá ótimo. Querida, então, quero te agradecer aqui a participação, obviamente, e toda essa maravilhosidade que você distribuiu aqui para os ouvintes. Mas antes de nos despedir, eu gostaria do seu contato. Então, quem quiser entrar em contato com você, te encontrar nas redes, no LinkedIn, como é que faz? Acabei não falando aqui, mas eu sou artista também, tenho um projeto chamado Tristezinha do Bem. Então, o meu Instagram é @tristezinha do bem. Então, essa frase, essa letra toda, né, faz parte do meu trabalho autoral. Te Juro Humor Eterno. Não, pera, o Te Juro Humor Eterno é seu também? É meu. Eu tenho um projeto, Nitas, que une poesia e desenhos, né? Chamado Tristezinha do Bem. Eu acredito que a tristeza pode ter uma dose de alegria. Então eu tenho um Instagram, tenho alguns produtos também. Faço algumas collabs com a Umora. Muito bom. Esse boné aqui é uma das collabs. Então, assim, @tristezinha do bem. No Instagram, consegue falar comigo de boa. E acho que pode ser um canal interessante. E no LinkedIn eu tô Júlia Duarte. Perfeito. Bueníssimo, Júlia. Mais uma vez, super obrigada. As portas do Cannabis Hoje Pode estão abertas para você. E tamo junto, cara. Eu tô aqui na plateia das suas criações. Obrigada, Anitta. Grande prazer. Obrigada pelo convite. Adorei. É nóis. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!